A paz, igreja, em obediência ao Espírito Santo e com amor, com respeito e com humildade, que eu venho falar com a Igreja do Senhor, com o corpo de Cristo, o qual Jesus Cristo de Nazaré é o cabeça. Jesus, que é os cinco ministérios funcionando a todo vapor na sua igreja. Quais são os cinco ministérios? Ele quer o ministério profético, o ministério apostólico, o evangelístico, o pastoral e o de mestre. São os cinco ministérios funcionando ativamente. Eu quero consagrar esse vídeo aqui antes de eu começar a falar o que o Espírito Santo colocou. Porque todo vídeo que eu coloco na mídia, ele é orientado pelo Espírito Santo. Eu não escolho aleatoriamente o que eu vou falar, é tudo direcionado. E antes de ser postado na mídia, vai para o ministério pastoral. Aí sim, sendo autorizado, o vídeo é postado. Amém? Então, no Salmo 23 diz, versículo 1: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se a palavra do Senhor é viva, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje, será de amanhã, então nós temos que ser prósperos. Porque se nós temos Jesus Cristo de Nazaré como nosso pastor, é o pastor do corpo de Cristo, é a cabeça da igreja, então a igreja tem que ser próspera. Por que às vezes sabemos que tem igreja que está enfraquecida, com as portas fechadas, o corpo de Cristo está encolhendo em vez de crescer? Porque a igreja não está trabalhando com os cinco ministérios, os ministérios de Jesus. Alguma coisa está acontecendo de errado com aquela igreja. Eu não estou aqui para apontar o que pode estar acontecendo com a igreja. Quem vai falar com a igreja é Jesus. Quando Jesus pede para uma outra pessoa falar que não seja da igreja, é porque já tentou falar de várias formas, de várias maneiras, com o corpo de Cristo, com a sua igreja, a igreja de Jesus, mas a igreja por algum motivo não entendeu, né? Então aí ele manda uma pessoa de fora, um servo do Senhor, falar com a igreja. Jesus Cristo, ele quer, antes da volta dele, fazer um acerto com a sua igreja. Ele quer restaurar o seu povo, ele quer libertar, ele quer curar, ele quer dar direção. Ele está vendo em algumas situações, em algumas nações, em algumas igrejas, as ovelhas estão perdidas. Jesus Cristo de Nazaré quer a sua igreja funcionando a todo vapor. Quando Jesus Cristo veio à terra, no ministério de Jesus, o que ele fez? No Novo Testamento nos diz, ele curou, ele libertou, né? As pessoas eram curadas das doenças, o paralítico andava, o cego via, ressuscitava os mortos, né? Então, a igreja de Jesus continua a mesma daquela época. Porque quando Jesus Cristo ressuscitou, ele mandou o Espírito Santo de Deus para fazer a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Nós somos só um instrumento do Senhor. Nós somos só servos que ele nos usa como ele quer, quando ele quer, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, não é um Deus que aponta as coisas, né? Ele faz tudo em segredo.
Ele não coloca você ali na frente de todo mundo, de todo o corpo, e vai dizer, olha, você está em pecado, você está errado. Não. Quem não está alinhado com a palavra do Senhor, o crente caído, ele sabe, e ele sabe que ele precisa voltar a se alinhar com Jesus Cristo de Nazaré. Ele precisa andar na palavra do Senhor. Gente, Deus sabe tudo, de todas as coisas que fazemos. Ele sabe também que nós somos fracos, que nós somos pecadores. Por isso, Ele é um Deus misericordioso. Como diz no Salmo 86, fala aqui de Jesus, né? Davi, ele implora ardentemente o socorro de Jesus. Então, aqui no Salmo 86, no versículo 5, Davi fala assim: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. No dia da minha angústia, clamarei a ti, porquanto me respondes. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Jesus quer que o corpo de Cristo volte a ter temor a Ele. Temor. Eu estou aqui em obediência ao Espírito Santo, falando com a igreja. Não é porque eu falo português que eu estou falando só com a igreja do meu país, da minha nação. Não, esse recado é para a igreja de todas as nações, de todo canto da terra. Amém? Porque todas as igrejas pertencem a Jesus Cristo de Nazaré. Todas as almas pertencem a Jesus Cristo de Nazaré. E Ele quer salvar todas as almas. Ele quer que todas as almas recebam o seu evangelho. Ele quer os 5 ministérios funcionando ativamente para a honra e glória dele. Amém? Porque o povo precisa ver milagre para crer. Então a igreja tem que ter o ministério de libertação e cura. Amém? É importante ter o ministério profético também, para realinhar o povo. As ovelhas que estão perdidas precisam ser juntadas, edificadas, restauradas. Nós viemos aqui, estamos aqui nessa terra para sermos felizes. Por que que o povo não está feliz? Por que que o povo não está vendo Jesus de antes? Então, Ele está chamando a atenção da igreja com muito amor, porque Ele é um Deus amoroso. Continuando, diz aqui: pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do mais profundo da sepultura. Então, Jesus Cristo é amoroso, é bondoso, é misericordioso. Não precisa ter medo de dizer que você está em pecado, né? Nós não podemos ter medo porque nós somos falhos. Basta confessarmos o nosso pecado a Jesus, né? Usar o ministério de libertação e cura, sermos restaurados, edificados. E voltaremos para o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo tem que estar saudável, tem que estar fortalecido, para que o inimigo não entre, o espírito de Jezabel não entre na igreja e manipule o corpo de Cristo. Amém? Então, a palavra que o Espírito Santo, ele coloca
para eu meditar com vocês, com a igreja, é Efésios 4, tá bom? Então, vamos juntos meditar em Efésios 4, a unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. Digno, temos que andar com dignidade conforme a vocação, a nossa vocação. Com que fostes chamados, né? Os servos do Senhor são chamados, uns para pastores, outros para os profetas, outros para diáconos, outros para evangelistas, né? Cada um tem um chamado. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Veja bem, os dons são dados, vêm dos céus, vêm de Deus. É Deus que distribui os dons, tá bom? Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para os profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, 5 ministérios, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, tudo é para edificação, os 5 ministérios para edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo tem que ser edificado. E continuando aqui, diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Jesus quer ver a sua igreja, o corpo de Cristo, aumentado. Amém? Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, olha aí, o corpo bem ajustado, e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Então, cada membro do corpo de Cristo tem uma função. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, tudo de Deus é feito com simplicidade e com amor. Nós temos que andar em obediência. Não adianta pregação bonita, saber o Evangelho de Jesus de trás para frente, de frente para trás, decorado, se não andamos na palavra. Nós temos que andar na palavra. Eu quero aqui dar um testemunho de uma igreja que eu fui e que essa igreja
ela trabalha com libertação e cura. Então, depois do culto, o pastor anunciou que teriam pessoas ali na frente do altar que estariam orando pelas pessoas, que quem quisesse viesse à frente. Eu vi que quase ninguém ia. Aliás, eu acho que eu fui a única que fui. E todas as vezes que eu fui, eu recebi o que eu pedi. Eu recebi portas abertas. Eu recebi destravamento de ministério. E sabe o que eu recebi? A cura da minha doença. Pois é, eu há 20 anos eu sofria de sinusite. Eu trabalhei como comissária de bordo há 16 anos. E por causa do ar seco, enfim, mudança climática, eu não sei, eu fiquei com sinusite. E não tinha estação que eu ficasse bem. A melhorzinha era o outono. No verão, eu estava com sinusite por causa do ar-condicionado, mudança brusca de temperatura. No inverno, por causa do frio. Na primavera, por causa do pólen das flores. Eu vivia tomando remédio e sofrendo, porque assim, quando eu já notava que eu estava com sinusite, virou uma coisa crônica. E eu cheguei pro rapaz, o rapaz me perguntou, um jovem, para que eu posso orar por você? E eu falei, olha, eu quero ficar curada da sinusite. Eu creio no poder do meu Deus e no poder da oração. Eu fui com fé que eu seria curada. E ali então ele fez uma pequena e breve oração. E aí no final ele falou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, seja liberta e seja curada. Já tem quase 2 anos. Eu nunca mais tive sinusite. Inclusive, quando ele impôs as mãos na minha cabeça, impôs a mão, foi só uma mão, né, na minha cabeça, eu estava com sinusite. Não estava grave, mas estava. E nem precisei tomar remédio quando voltei para casa. Já tem quase 2 anos e eu nunca mais tomei remédio nem para dor de cabeça. Então, igreja saudável é igreja que tem os 5 ministérios funcionando. O que você está esperando, igreja, agora? Como nós vimos meditando na palavra, o dom é dado por Deus, né? O pastor não pode, então eu tenho que ter os 5 ministérios, então vem você aqui que é simpático, vou fazer você profeta, vem você aqui que é meu amigo, vou fazer você mestre, né? Não é assim. Tem que orar, a igreja tem que jejuar, o corpo de Cristo tem que aprender a fazer jejum para ser edificado, para ficar livre de toda perturbação, todo laço do inferno, para ficar livre de todo espírito de Jezabel. Amém? Eu oro para que a igreja do Senhor, ela trabalhe com os 5 ministérios, para que o corpo de Cristo seja edificado, para que as pessoas sejam restauradas, para que os doentes recebam os milagres, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe.